Capítulo 133 Inquisidor da Heresia 4. Você acredita nas palavras dele, Lord Rosencrantz? Você está falando do rei do Reno? Sim, ele era muito diferente dos rumores. Definitivamente havia algo estranho nele. A conversa tinha ocorrido muito bem para ser o primeiro encontro deles, ainda mais por ter sido um encontro acidental. Parecia que o rei sabia com antecedência que Rosencrantz visitaria aquele local. No entanto, Rosencrantz não se importou o suficiente para prestar atenção a esse sentimento estranho. Neste momento, Eteria Rodinos é minha prioridade. Somente recuperando o Santo Graal e o conhecimento do livro proibido que eles haviam roubado à Santa Sé poderia recuperar sua verdadeira autoridade. O imperador abaixaria a cabeça para o Papa novamente, e os pagãos perceberiam suas falhas e se voluntariariam para se tornarem crentes no Deus da Luz. Rosencrantz riu freneticamente ao imaginar os sinos tocando na Santa Sé. Eu mataria qualquer um para realizar esse sonho. Ele já havia queimado milhares de pagãos e hereges, mas isso não era suficiente. O apocalipse se aproximava, e o caminho para a salvação ainda era longo, estendendo-se além do horizonte. Portanto, mais e mais mal tinha que ser purificado, mesmo que isso transformasse todo o continente Eife em um mar de fogo. Você informará a Santa Sé sobre nosso novo destino? Não, vamos manter isso em segredo por enquanto. Ele era o gerente da agência especial Castineon. Até os cardeais tinham medo dele por causa de sua autoridade para conduzir uma inspeção dentro da Santa Sé. Ninguém o culparia ou o responsabilizaria por agir por conta própria. Há também a possibilidade de vazamento de informações. A paz duradoura levou a um aumento de figuras burocráticas na Santa Sé. Um grupo de pessoas que priorizava o interesse próprio em vez da devoção à religião. Ele não era tolo o suficiente para confiar naquelas pessoas. Enquanto Rosencrantz se lembrava dos rostos de vários homens, uma voz urgente ecoou nas mensagens do informante. Lord Rosencrantz, encontramos o alvo. Um relato veio de um sacerdote pertencente a Castineon, que foi secretamente encarregado da vigilância do reino dinamarquês. Rosencrantz puxou as rédeas e imediatamente virou a cabeça do cavalo. A localização? A capital de Tenas. Eu irei lá imediatamente. Fique de olho nele até lá. Parecia que os hereges que ele havia queimado antes lhe deram informações falsas. Ou talvez o homem que era membro da Eteria Rodinos tenha deliberadamente lhes contado informações falsas. De qualquer forma, ele não se importava muito com isso. Contanto que Rosencrantz o capturasse, tudo estaria resolvido. Parece que o rei do Reno ainda está visitando as terras. Ao verificar a localização de Uyuk através das mensagens do informante, Rosencrantz descobriu que ele estava na baronia de Euronde. Rosencrantz apressou seu cavalo, pois era melhor lidar com o assunto antes que o rei retornasse à capital, Tenas. Será melhor se ele não souber de Eteria Rodinos. Ele era simplesmente uma peça de xadrez que ajudaria a purificar este mundo caótico. Foi Pronoia, uma sociedade secreta da mais alta classe de sacerdotes, que realmente entendeu a providência de Deus e traria salvação às nações do continente. Então, como chefe da Pronoia, ele liderava a agência especial do Papa chamada Castineon e trabalhava pelo continente como inquisidor de heresia. Laquius, vá ao palácio e informe o governador Máximos. Purgar os pagãos causará um pequeno tumulto na capital, então peça a cooperação dele. Entendido, senhor. O cabelo azul de Laquius balançava ao vento enquanto seu cavalo corria sozinho em outra direção. Rosencrantz virou a cabeça e olhou para frente. À distância, ele podia ver as muralhas da cidade de Tenas. Eu nunca vou deixar você escapar dessa vez. Ele sabia aproximadamente do objetivo de Eteria Rodinos. Reconstruindo a Arca do Conhecimento que foi parcialmente perdida durante a Guerra dos Deuses e Demônios e protegendo os descendentes do grande sábio Avicena. Ambos eram objetivos blasfemos que nunca deveriam ser alcançados. Todos os livros de magia na Arca do Conhecimento contêm conteúdos perigosos. Um exemplo foi Lemegeton. Graças a isso, os reis demônios que deveriam estar dormindo no templo do sábio rei Salomão estavam atualmente vagando pelo mundo. Quem causou essa tragédia foi o grande sábio Avicena. Se ele não quisesse se tornar um deus por conta própria, o continente Eife seria um paraíso pacífico governado pelos 7 deuses. Portanto, ele tinha que corrigir o mundo de agora em diante. O Apocalipse. Ele teve que cortar o pecado original que havia sido transmitido de geração em geração por muito tempo e teve que trazer salvação aos cordeiros jovens. Estamos aqui, todos desçam dos cavalos. Era o prédio da Hansu Industry Guild, na capital. Um membro da Eteria Rodinos estava lá dentro. Quando Rosencrantz se aproximou da entrada, 2 guardas ficaram em seu caminho.
É proibido a entrada de pessoas neste edifício, exceto aquelas que lhe dizem respeito. Se você tem um compromisso, por favor, identifique-se. Eles não tinham ideia de quem estava na frente deles. Rosencrantz levantou a mão com uma expressão irritada para revelar seu anel com o brasão de Castileon. Saia do caminho, a menos que queira ser queimado como pagão. Oi! Um inquisidor da heresia. Os guardas ficaram assustados e fugiram. Eles tinham muito mais medo dos inquisidores do império do que de seus empregadores. Tragam para fora todos aqueles que não são parentes dele. Sim, senhor. Os padres entraram no prédio da guilda e expulsaram os artesãos que estavam trabalhando. Enquanto isso, Rosencrantz procurava cuidadosamente o paradeiro do membro Eteria Rodinos. Estou no segundo andar, Lord Rosencrantz. Ele está procurando algo por conta própria. Tudo bem, estou indo para lá agora. Ele agora era um rato encurralado. Enquanto Rosencrantz subia as escadas, uma esfera fria voou em sua direção, vinda do nada. Uau! No entanto, o ataque mágico foi completamente absorvido por uma barreira intangível que se desdobrou diante de Rosencrantz. HMPH, então ele me notou. Eu estava esperando por você, Rosencrantz. Um homem de meia idade, com cabelos castanhos avermelhados, vestindo uma túnica cinza, apareceu atrás da máquina de artesanato. Rosencrantz olhou para ele surpreso. Você estava me esperando? Vocês sempre interferem em nossos planos. No entanto, nem sempre estaremos do lado receptor. Ainda nos lembramos claramente do dia em que Santa Sofia foi brutalmente assassinada por vocês. O que há de tão importante na morte de uma única vadia pagã? Ah, e descobri que ela era descendente de Avicena, e seu apelido era Deusa do Conhecimento. Ser aclamada como uma deusa, mesmo sendo uma mera humana. Eu deveria tê-la massacrado viva. Não a insulte. Ela não era fanática nem herege. O homem de meia idade, de cabelos castanhos avermelhados e ressentido começou a recitar um feitiço. Logo, o ambiente congelou e um vento frio começou a soprar. Isso é dominação espacial. Você tem as habilidades para ser chamado de sábio. Meu nome é Ibn Ruzud. Certamente pararei sua conspiração perversa. Oh, então você também é descendente de Avicena. Não é de se espantar que você estivesse tão obcecado com a morte daquela vagabunda. E uma conspiração? Não é exatamente isso que vocês da Eteria Rodinos estão tramando. Um sábio que se recusou a queimar todos os livros proibidos, roubou os tesouros de Salomão e fugiu. Eteria Rodinos era uma sociedade secreta que herdou a vontade do traidor impuro. Em resposta ao entusiasmo de Rosencrantz, Ibn Ruzud fez uma expressão ridícula. Nós sempre buscamos a harmonia entre ciência e religião. Mas vocês, povo de Pronóia, caíram no ego e no doutrinalismo e distorceram a verdade, sem reconhecer a existência do Criador que é mais alto que os 7 deuses. Esse é o sofisma que vocês, sábios, apreciam. Se vocês estão corretos, então por que esse grande ser não intervém no mundo? Nosso Deus Todo-Poderoso da Luz sempre nos ouve e nos dá o poder de lutar contra as forças do mal. Os 7 deuses só agem de acordo com o sistema criado pelo Criador. Aquele que expulsou Adão e Eva do paraíso perdido, e aquele que fez o sábio rei Salomão obter o santo Graal e Lemegeton foi o Criador. Além disso, a Arca do Conhecimento que você estava prestes a queimar era originalmente uma biblioteca secreta da geração de Salomão. Ha. Pagão, você ainda cobiça o poder de Deus. Tudo o que você diz é blasfêmia. Suas palavras são como a tentação do diabo. Rosencrantz parou de discutir e levantou seu cajado. Então, Ibn Ruzud, que estava cantando, gemeu e flutuou no ar. Urgue. Tente rezar ao Criador. Porque ele finge não saber sobre sua atual situação perigosa. Porque ele permite que deuses inferiores a ele sejam adorados. Isso é. Que estúpido da sua parte. Porque você está tentando trilhar o caminho da destruição sem reconhecer a posição superior do Deus da Luz. Ele está no mais alto dos 7 deuses e sempre zela por nós. Ibn Ruzud lutou no ar enquanto engasgava. Enquanto Rosencrantz o observava e ria, os gritos dos padres ressoavam lá embaixo. É Eteria Rodinos? Isso é ótimo. Vamos dar uma olhada em todos os seus rostos usando esta oportunidade. De acordo com informações de fontes incertas, membros de Eteria Rodinos estavam espalhados pelo continente Eif, cada um deles em uma missão diferente. Em outras palavras, é extremamente raro que eles se reúnam em um único local. Enquanto Rosencrantz ria com uma cara satisfeita, Ibn Ruzud cerrou os dentes e levantou seu cajado com dificuldade. Sushi. Uma tempestade gelada e frenética girava em torno de Rosencrantz.
Um feitiço de longo alcance que era tão ameaçador que o ar ao redor congelou rapidamente. Surpreso, Rosencrantz se teletransportou instintivamente e escapou por pouco da área de efeito. Buffy, Buffy. Não é de se espantar que você tenha herdado a linhagem de Avicena. Se você não fosse um herege, você poderia estar em um alto posto da Santa Sé. Rosencrantz estreitou os olhos enquanto olhava para Ibn Ruzud, que estava acalmando a respiração enquanto se ajoelhava. Quando ele tentou agarrar Ibn Ruzud no ar novamente, um grupo de pessoas apareceu e disparou magia de ataque nele. Boom! Estrondo! Estrondo! Alguns membros da Eteria Rodinos vieram como apoio. Rosencrantz riu loucamente enquanto liberava uma barreira e enfrentava todas as magias de ataque. Hahaha! Hahaha! Hoje é um dia cheio de graça. Tantos pagãos que eu estava procurando por décadas apareceram na minha frente. Cale a boca, Rosencrantz. Você, que se apaixonou pela doutrina, é o verdadeiro herege. A voz de um velho. Ao mesmo tempo, o bombardeio mágico cessou e o silêncio se instalou por um tempo. HM? Você. Rosencrantz ficou intrigado. É porque a existência que ele pensava estar morta há muito tempo estava diante de seus olhos. Você não se esqueceu de quem eu sou, não é, Rosencrantz? Claro, São Boécio. Você pode ter ficado do lado dos pagãos no passado, mas ainda não foi excomungado, então está tudo bem chamá-lo de mestre. Como você quiser, mas eu não quero mais ser chamado de mestre por você. Os cabelos brancos de Boécio esvoaçaram quando ele deu um passo à frente. Rosencrantz assentiu, encarando-o. Tenho certeza de que você não quer. Você quase morreu na biblioteca devido ao incêndio iniciado por seu discípulo. Estou envergonhado por tentar criá-lo como meu sucessor. De qualquer forma, vou impedi-lo de cometer o mal de agora em diante. Ah, isso seria problemático para mim, Sam. Eu ainda tenho tantas coisas para fazer. Rosencrantz pegou uma pílula roxa. Fruta do cliporte. Ao ver isso, Boécio franziu a testa severamente. Você continua o mesmo de antes, usando todo e qualquer método que tenha em mãos.